Eu não vou convidar vocês para levantar, porque eu não vou ler para já no Santo Evangelho, mas no texto de Deuteronômio, que nós ouvimos há pouco, capítulo 30, nos versos 15 até 20, diz lá assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vocês vivam, e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele depois, pois disto tudo depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E sabem o que o povo respondeu? Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Sabe, esse povo que respondeu assim, esse povo passou pelo Mar Vermelho em terra seca. Deus os livrou do exército do faraó. Deus mostrou 10 milagres com as pragas do Egito. E 3 dias depois, eles preguejaram no deserto e queriam voltar para o Egito, porque Deus os levou para matá-los no deserto. 3 dias. Esqueceram tudo. Até mesmo o que Deus fez e o que eles disseram. Eu não sei se vocês conhecem gente com esta memória. 3 dias. Nossa memória é curta, não? Levamos mais de 3 dias com as promessas e com aquilo que concordamos diante de Deus. O povo de Israel prevaricou imenso. E parece que o povo de Israel tem muitos semelhantes, porque o povo de Israel é o povo de Deus, e na verdade o que Deus diz na Bíblia, Israel é todo o povo de Deus. Nós somos hoje este povo. E agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje está registrado em Lucas, o capítulo 14, os versos 15 a 24. E neste texto nós lemos o seguinte: ao ouvir tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor me mandou, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É um texto forte, não? É o convite para um banquete
literalmente quer encher aquela sala. Sabe quando se dá uma festa, quem já teve que realizar um casamento, sabe a tarefa que é fazer convites, não? Selecionar convidados. Isso tudo tem que ser preparado anteriormente. E nos convites também se pede, não é? Confirmar a presença. Naquele tempo, talvez não havia o convite formal como há hoje, mas havia algumas necessidades que eram prementes, sabe? Naquele tempo, não havendo frigorífico, não havendo as comodidades que há hoje, o preparo da festa tinha que ser por ali mesmo e consumido ali, não era possível esperar. E os convidados tinham sido anunciados. E a partida ninguém disse não. Mas no dia da festa, o Senhor anunciou, está pronto. E então começaram a escusar-se. E é muito curioso porque parece, à primeira vista, que as escusas podem ter alguma razão. Mas sabe que as festas geralmente começavam à tardinha, era um banquete, era uma ceia. E portanto alguém ir experimentar uma junta de bois a esta hora, é pelo menos uma mentirinha. O outro comprou um campo e foi vê-lo à noite, à tardinha. Era outra mentirinha. O outro ainda, pronto, já tinha casado e agora, então, tinha que estar com uma esposa. Mas não era assim uma necessidade. Sabe que um dos problemas do convite, do convidado, é o erro que se comete com o tempo. Sabe que o tempo da graça tem limites. Não porque a graça de Deus é limitada, e porque Deus esteja limitado, mas eu estou limitado no tempo. Sabem que nós temos uma ideia que talvez passa por nós. A morte é certa, mas a dos outros, parece que conosco isto não vai acontecer. Esta semana aconteceu uma tragédia, não foi? Mas só morreu gente com mais de 100 anos de idade, foi isso? Morreu gente nova. E a pergunta é esta: quanto tempo adiar para receber o convite de participar no reino de Deus? Quanto tempo vamos adiar? Quantos dias vamos deixar? Quantos meses? Quantos anos? Porque sabe, o convite está feito. Agora, vai haver o momento da chamada para a ceia. E a questão é estar preparado para este momento. O texto nos quer chamar a atenção porque isto é uma conversa que Jesus estava a ter depois de ter dado os ensinamentos sobre os primeiros lugares, ter curado um homem deficiente. Alguém disse para Jesus que feliz é aquele que participa no banquete do reino de Deus. E por isso que Jesus conta esta parábola, faz uma história, dizendo: vejam bem, vai haver o mesmo banquete. O convite está feito. Mas uma a uma começaram a escusar-se. Mas depois é mais. Daí diz o texto assim: o servo voltou e contou tudo isto ao seu senhor. Portanto, o senhor mandou o servo anunciar, mandou o servo avisar, estava tudo preparado. Sabe que há algo curioso. É muito curioso o que nós somos capazes de pensar de Deus. Alguém disse-me um dia o seguinte: pastor, o que o senhor acha? Eu todos os dias pergunto a Deus o que eu devo fazer. Antes de sair de casa, eu pergunto a Deus se eu devo fazer. E eu até espero que Deus me responda. E se Ele responder, eu até vou à igreja. Mas se Ele não responder, e então eu fico a pensar: quem é que anda a ensinar e quem é que anda a aprender tais coisas?
Não há um Pentecostes particular para nós, pois não? E a palavra de Deus não vale? Deus não disse nos mandamentos o que eu devo fazer? Já não está dito? A palavra de Deus é imutável, ela é para todos. Portanto, não adianta eu esperar uma palavra para mim. Ou eu aceito esta palavra, que é de Deus, ou simplesmente não aceito. Mas ela é endereçada a mim, porque Deus quer a salvação de todo e qualquer pecador. Portanto, não é um Pentecostes particular que nos acontece, mas é a presença de Deus na sua palavra, o seu Espírito Santo que age, onde Ele nos diz o que fazer. Portanto, não é preciso perguntar a Deus o que fazer, porque muitas vezes se perguntou a Jesus o que deve fazer, o que fazer para ser salvo, o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus não disse: vocês têm Moisés, os profetas, ouçam. Portanto, a palavra está lá. Não é preciso outra palavra. Está dito. E, portanto, esta orientação é muito boa para nós. E os servos são aqueles que anunciam esta palavra, sempre e novamente. E agora dizem que está tudo feito. E então o dono da casa ficou irado. Não sei se nós alguma vez pensamos na ira de Deus. Dizemos que Deus é bom, Deus é amor. E um amor fica irado. Sabe que o amor não tolera o erro. O amor não compartilha com o erro. E, portanto, o amor verdadeiro não é aquele que concorda com tudo, mas é aquele que concorda com o que está certo, concorda com o erro. Irado, o dono da casa diz assim: vai pelos becos da cidade, pelas ruas e traz cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O Evangelho da graça de Deus é isso, é para todos. A questão é a rejeição. Rejeitar é perder a graça. Porque a única resposta que Jesus quer é o convite. A única resposta que a palavra de Deus quer. Qual é a resposta? A resposta é sim. Mas não aquele sim que significa nem. É aquele sim que significa sim, assim será. É que, sabe, Jesus tem... A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus é a arma que Deus usa. Ela é como uma espada que tem dois gumes, que corta, que opera, que faz e que dá a fé. E Jesus usa a parábola para chamar a atenção. E diante de Jesus há duas respostas. Diante de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo ensinou, há duas respostas. Crucificam, porque não nos interessa, porque não é da nossa turma, porque até parece que blasfema de Deus, porque ele se põe como Deus, portanto, crucificam. Ou então, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. São as duas respostas possíveis. E, portanto, quem não se identificar com Jesus no presente, este também exclui a sua participação no futuro. Não dá para dizer que os fariseus e os homens em geral não queriam o reino de Deus. Acho que as pessoas querem o céu. As pessoas querem o reino de Deus. Sabe que o sentimento do pecado, o pecado é uma das desgraças que nos aconteceu. E o pecado nos fere a nós, não fere só aos outros. Sabe o que é? Que bom seria fazer as coisas acertadamente. Que bom seria não ter cometido erros e pecados contra o nosso próximo, contra aqueles que nós amamos. Que bom seria. Que bom seria ser melhor em tudo o que fazemos. Mas o pecado é uma carga. É uma carga que chateia os outros.
mas chateio próprio. E Deus envia o seu Filho para nos tirar esta carga. É para pagar o preço. Está pago. Estais livres. De tal forma que os homens querem o reino de Deus. Querem que Deus esteja entre eles. Mas, às vezes, os homens querem pôr condições e critérios. Percebes? Eu vou seguir-te, Deus, mas como se nós tivéssemos agora direito a opinar na matéria. Nós vamos te seguir, mas é assim. Sabe que o convite é feito numa direção. Não somos nós que somos aqueles chamados para que Deus nos siga. Porque esta é a tendência de muitos. Então Deus quer ser o meu Deus, então segue-me. Não, o convite é o contrário. Segue o Senhor teu Deus. Porque é preciso renunciar a algumas coisas. E nós nem sempre estamos dispostos a renunciar. E especialmente, não sei se é, mas há aqueles pecadinhos do coração, aquelas vontadezinhas nossas, que são difíceis de renunciar. Há um tempo a dedicar. E temos preocupações que este tempo seja precioso demais para nós e que seja esbanjado com Deus. Provavelmente é o contrário. Qual a mensagem para nós deste texto? Cuidado para não colocar os seus afazeres, os seus projetos à frente da vontade de Deus. Coloque estes projetos, veja, nós temos que projetar, temos afazeres, mas não os coloque à frente da vontade de Deus. Ouvir a vontade de Deus e obedecer-lhe nas pequenas coisas para ser fiel nas grandes. Estes primeiros convidados preferiram seguir as suas atividades e desprezar o convite que vem da parte de Deus. Eles enumeram desculpas, porque também se sentem seguros, estão confortáveis e também se sentem autossuficientes com a vida que têm. E, portanto, não tem necessidade de deixar tudo e segui-lo. Volto ao acidente desta semana. As pessoas que ali morreram não eram pobres. Estavam a passear, a sua maior parte. Portanto, a vida que tinham era confortável. Eram turistas, alguns trabalhadores também. Mas vejam como é precária a nossa segurança. Vejam como é precário o nosso sentido de que estamos salvos. Deixar alguma coisa e aceitar o chamado requer, pois, alguma coisa de cada um de nós. E a pergunta que podemos fazer é que quem somos nós nesse texto? Onde é que entro eu nesse texto? Qual é o meu personagem? Quem deles sou eu? Quais dos que se desculpam, outros que foram achados? Porque veja, Deus mandou, depois o Senhor disse, vá lá e vá pela rua, pegue as pessoas e traga. Os coxos, os aleijados, os pobres, vá lá. E depois mandou de volta, vai à praça com os desocupados, traz todo mundo, porque eu quero a casa cheia. A graça de Deus é esta, Ele quer encher. E sabe que um dos sinais é que a casa não está cheia, é que o reino de Deus ainda não está cheio.
é que ainda não veio o último chamado. Portanto, há lugar para nós. E o convite é para nós. Podemos e devíamos aceitar. Porque, vejam, as desculpas não eram válidas. Porque se fossem válidas, o Senhor disse, está bem, mas não eram válidas. Mas a questão é que a festa continua. Porque o seu propósito não era o de louvar os convidados, mas louvar e honrar o anfitrião, aquele que convida. O Senhor convida para uma sagrada proximidade. Qual é a nossa resposta? Sabe, o culto é um momento muito simples. Mas o que aqui se propõe? Se propõe que o culto seja uma festa. E seja também um banquete. E nesse banquete somos alimentados pela palavra de Deus, que alimenta a nossa alma, que faz-nos saber a vontade de Deus. E também somos alimentados pelo sacramento, onde recebemos o corpo e o sangue de Cristo, para fortalecer a nossa fé e aumentar a nossa comunhão com Ele. E ainda somos alimentados também humanamente, no conforto de uns para com os outros, na amizade de uns para com os outros, o estar junto numa congregação daqueles que creem, daqueles que aceitam o convite. Onde muito é dado, muito é requerido. Se Deus nos deu muito, Ele também vai solicitar muito. Quanto Deus nos tem dado? Sabe que não é o pecado que condena. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu não vou à igreja porque eu não sou digno disso. Há pessoas que muitas vezes, frequentando a igreja, não sabem se serão salvos. Porque, pastor, eu não sou perfeito. Sabe, não é o pecado que condena. Mas é a falta de fé na graça de Deus que perdoa os pecados. E este é o banquete. Esta é a cereja em cima do bolo neste banquete. É que os convidados foram convidados, não porque merecem o convite, mas porque alguém mereceu o convite em lugar deles. E reconhecendo Cristo como este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é o nosso bilhete de convite. E por causa dele nós somos convidados. E por causa dele, perdoados. Participemos do banquete para a nossa alimentação espiritual e para então sermos aqueles que vão sentar à mesa e celebrar um grande banquete no reino dos céus. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Convite, Senhor.